galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, conforme nos aproximamos da reta final, o tom do discurso da mídia e da esquerda começa a mudar de novo. Sai aquela sensação que tá tudo bem, tá tudo dando certo, porque tivemos aí aquela confusão no domingo, e volta a sair aquelas matérias preocupadas, aquele tom de apreensão, e temos muitas notícias positivas para comentar ao longo do vídeo de hoje. Mas quero começar só trazendo atualização do que diz respeito ainda à denúncia lá do governo em respeito às rádios. Aí depois de começar a falar de eleição, no primeiro tópico quero falar com vocês sobre pesquisas eleitorais, trazer algumas informações bem relevantes, mostrar algumas coisas que a imprensa acho que comentou no dia de ontem, que eu acho que são muito estranhas. Depois tem muito conteúdo mesmo para nós falarmos no que diz respeito apenas à disputa presidencial, Bolsonaro versus Lula. Não que sobre eleição não tenha a ver com ambos, mas também quero falar do estado de São Paulo, quero falar do Tarcísio, quero falar do Haddad, relembrar algumas coisinhas que parece que a própria imprensa esqueceu. E por fim quero falar da nossa democracia, ela sempre está em risco, mas eu tô achando que a turma já tá planejando um discurso que, caso Bolsonaro vença, que eu acho que as chances estão cada vez maiores, ele já tem aí possivelmente um caminho para começar a atacar Bolsonaro, falar que Bolsonaro assim não vale, é um presidente legítimo e diversas coisas. Enfim, muita coisa pra gente comentar e já vamos começar. Ontem, a turma aí do governo apresentou um relatório, apresentou aí um material. Saíram algumas matérias na imprensa, escolhi aqui apenas uma, sei lá, foi uma das primeiras que eu vi, foi do antagonista, acho que o Cláudio Dantas trouxe os principais pontos, e ele fala o seguinte, ó, ele publica essa matéria às 8 da noite, e fala, urgente, campanha de Bolsonaro apresenta provas da falta de inserções em rádio. Trouxe aqui os principais momentos da matéria e o Cláudio diz, ó, a campanha de Jair Bolsonaro protocolou há pouco no Supremo petição em que detalha as provas usadas para sustentar a denúncia de que rádios, especialmente no Nordeste, deixaram de veicular mais de 150 mil sessões de propaganda eleitoral do presidente. Os advogados anexaram um relatório com login e senha de acesso de auditoria de mídia realizada pela empresa Audience Brasil Tecnologia Limitada. Também fizeram um recorte amostral de 8 rádios de municípios da Bahia e de Pernambuco que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Bolsonaro, o que acabaria, meio que beneficiando indiretamente o Lula. Veja a tabela abaixo. É a tabela que ele coloca essa, né? Aí o Cláudio Dantas coloca um recorte da peça apresentada. A peça tem 35 páginas. Diversos perfis postaram ontem o link para ter acesso à petição, né? A peça. Vários perfis também postaram o link do Google Drive, que tem mais algumas informações, mais alguns relatórios, mais alguns áudios. A gente fala disso também. Aí o Cláudio Dantas diz, ó, na verdade não é o Cláudio Dantas, ele só fez o recorte da peça. Para que se aquilate a gravidade da irregularidade noticiada, a título exemplificativo, pode-se comprovar, em pequena amostragem de 8 rádios, nominalmente referidas, em apenas uma semana, significativa discrepância de 730 inserções em desfavor da campanha do candidato peticionário, informa a petição. Aí coloca lá as rádios, tá o município. Recife, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Vaz da Roça, Poções, Bahia, Recife, Surubim, Itamaraju, inserções ali para Bolsonaro, inserções para Lula, a diferença entre ambas. O Cláudio Dantas volta e diz, nesta amostragem, a campanha também se deparou com outro problema, excesso de inserções a favor do petista. Na mesma operação, pôde-se verificar a existência de uma situação ainda mais inquietante, que não se resume simplesmente à diferença entre quantidade de inserções, mas sim de um excesso de veiculação em favor da coligação adversária, que diversas vezes extrapolou o limite de 25 inserções diárias. E eles colocam lá também uma tabela, com o município, a rádio, quantas inserções teve o PT, quantas inserções teve o PL. Quem tiver interesse, acho que vale a pena pegar a peça como um todo para dar uma olhada. O Sam Pancha lá do Metrópolis, ele coloca aqui um print da pasta do Google Drive, que você encontra, material como isso. As rádios, você entra lá em cada pasta dessa, tem relatórios assim, com a descrição maior. Tem um códigozinho que seria o número da peça publicitária, da inserção que deveria ir ao ar, o horário, etc. Tá tudo bonitinho lá, como é que eles chegaram aos números apresentados. O Sam Pancha diz, antes de se completarem as 24 horas determinadas, a campanha de Jair Bolsonaro protocola o que seriam as provas de disparidades nas inserções de rádio. Além de relatórios, há também as gravações. Ele coloca, cada pasta tem dezenas de arquivo, cada um com 1 hora de programação da respectiva rádio. É bastante material.
Os áudios são um complemento desses relatórios em PDF. Eles são divididos por emissora. Cada documento é assinado digitalmente por um auditor. E aí coloca aqui, você pode ver, né? Tem aqui, ó, o horário, hora. Aqui seria, acho que a inserção, tá meio distorcido, não dá para ver. A cidade, não, aqui é a rádio, pronto. A rádio, cidade e aqui qual seria o comercial. E aí é tipo assim, é PL, aí tem, sei lá, três letras no meio e no final tem 2 dígitos, que eu acho que é uma determinada inserção. Uma coisa que até chamou a atenção desse relatório eu acho que isso aqui até demonstra uma certa realmente vontade de entender o que está acontecendo por parte aí da campanha. Eles fizeram um resumo e também encontraram, em porção bem menor, que você pode ver ali, ó, 8,3% das emissoras de rádio, elas entregaram mais conteúdo da campanha de Bolsonaro do que da campanha do adversário, mas foi 8%, enquanto, segundo a alegação por parte da campanha de Bolsonaro, na região Nordeste, 88% das rádios entregaram mais da campanha do adversário. Quando você olha na região Norte, é bem similar, 9% de rádios que entregaram mais do Jair do que do adversário, enquanto 87,89% mais do adversário do que do Jair. Só 3%, tanto na região Norte quanto na região Nordeste, tiveram a mesma entrega de ambas as campanhas. Então, coisa estranha. O Sampancha diz, o relatório protocolado pela campanha de Bolsonaro constatou também rádios que veicularam uma quantidade maior de inserções a favor do PL, em número menor do que as que teriam favorecido o PT. E sobre esse tema, para amarrar até então o ocorrido, está se comentando bastante nas redes sociais. As matérias que saíram foram basicamente apenas relatando os eventos ocorridos. As únicas matérias que elas não estão relatando este ocorrido são matérias que eu trouxe uma mais à frente, quando a gente falar da imprensa, então não quero adiantar muita coisa. O que eu quero falar para vocês é assim, em termos de eleição, não quero aqui julgar se o governo está certo, se o governo está errado, não fiz a auditoria, não sei isso, aquilo, outro. Tem lá uma peça, 35 páginas, está dividido na primeira parte uma espécie de relatório, né, que está diversos números. A segunda parte está falando sobre a empresa, sobre os sócios. Tem um sócio em específico, que acho que é o cara responsável pela área técnica. Aí coloca um currículo dele, coloca as especializações dele, coloca os inúmeros artigos que ele publicou, mostrando que, em tese, é um cara desta área. E, por fim, a peça termina com uma descrição de como é o método utilizado para fazer a auditoria e chegar naqueles números. E é mais ou menos o que eu expliquei para vocês ontem. É um software que tem a capacidade de analisar uma faixa de áudio, ele transforma essa faixa de áudio, sei lá, uma sequência binária, algo do gênero, que ele consegue comparar com outro áudio. Aí ele vê, ó, se o áudiozinho, né, sei lá, a inserção de Bolsonaro, que seja 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, etc., ele vê, pô, esse áudio aqui, ele tá dentro desse áudio grandão? Sim, quantas vezes? E aí consegue pegar em tese os horários. Então, tá lá, o governo tá falando. Hoje é quarta-feira. Eu não acho que existe algum tipo de decisão que pode ser tomada do dia para a noite que vai resolver toda a situação, né? Que vai ter uma equiparação, que a partir de agora, etc. Eu acho que uma denúncia como essa pode servir para as rádios, num primeiro momento, falar, pô, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Até fazer uma espécie de mini auditoria interna, tentar entender o problema, tentar equalizar, e aí agora todo mundo tem a mesma quantidade de inserções aí nos próximos dias. Eu acho que esse fato aí, se ele tiver realmente algum impacto na eleição, eu acho que é muito mais impacto da informação em si, do caso em si, onde as pessoas vão olhar e falar, pô, isso daí é justo, isso é injusto, isso faz sentido, isso não faz sentido, a campanha de Bolsonaro quer criar um factoide, ou não, o pessoal vai falar, pô, a campanha de Bolsonaro, sabe, tá sendo passada para trás, isso é justo. Então, eu acho que essa é a questão que pode interferir na questão de votos. A gente vai ter que medir a quantidade de pessoas que estão indecisas ou que podem mudar de voto, que ou vão achar que Bolsonaro tá tentando dar 1-0 e criar um factoide, ou a turma vai falar, pô, cara, mais uma injustiça sendo feita aí contra Bolsonaro. Esse é o principal ponto, vale a pena prestar atenção nos próximos dias e qualquer atualização a gente comenta sobre isso. E vamos continuar falando sobre a eleição propriamente dito. Ontem tivemos aí algumas pesquisas. Hoje também teremos mais algumas. Hoje tem Quest, Poder Data. Acho que tem mais alguma, mas Quest, Poder Data tem hoje. Só que ontem nós tivemos pelo menos duas bem interessantes. Vou começar de uma, porque essa daqui foi amplamente divulgada pela imprensa. A esquerda estava soltando fogos, tentando sair daquele marasmo
aquele clima de derrotismo, porque em São Paulo, né, eles já tinham jogado a toalha. E o IPEC, aquele instituto que foi uma tremenda vergonha no primeiro turno, mas tanto faz, né? Enquanto ele coloca os candidatos da esquerda em primeiro, com ampla vantagem ou em boas posições, a grande imprensa continua elogiando, continua batendo palmas. E o IPEC ontem soltou uma pesquisa que diz respeito ao estado de São Paulo, onde existe um empate técnico entre o Tarcísio e o Haddad. Empate técnico entre o Tarcísio e o Haddad. A coisa é tão absurda, a própria Veja coloca no subtítulo, ó, levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto, que errou a sua pesquisa feita na véspera do primeiro turno. E vamos falar essa pesquisa, vamos trazer os números. O Sam Puncher fala, IPEC diz que, em São Paulo, há empate técnico entre Haddad e Tarcísio e entre Lula e Bolsonaro. Aí o Sam volta, ressaltando que quem diz isso é o IPEC, o instituto que errou. Não tem outra palavra. Os resultados de São Paulo no primeiro turno. Errou, não tem outra palavra, mas errou com vontade. E aí vamos dar uma olhada. Aqui são duas matérias, antes da gente falar do IPEC no primeiro turno, aqui são duas matérias bem recentes, uma matéria da CNN e uma postagem do Instagram do Instituto Veritar. Paraná Pesquisas em São Paulo, Tarcísio tem 57,5% dos votos válidos, Haddad 42,5%. A gente está falando aqui de uma diferença de 15 pontos. Dia 21/10. E essa pesquisa foi entre 16 e 20 de outubro. O Veritar fez uma pesquisa entre dia 17 e 20, então basicamente é a mesma data, uma 16 a 20, a outra 17 a 20. E a Veritar coloca, em termos de votos válidos, Tarcísio com 60,1 e o Haddad com 39,9. Então essa daqui coloca com 20,2. Uma com 15, outra com 20,2. Já do IPEC, empate técnico. Mas calma lá. Antes da gente falar sobre números, sobre IPEC, olhar qual foi a pesquisa do IPEC no primeiro turno, fazer um comparativo com o resultado nas urnas, eu quero lembrar algumas matérias que a própria imprensa esqueceu. Eu não sei quem foi que pagou o IPEC dessa vez. Na verdade, eu sei. Não sei quem foi, né? Não sei quem foi o grupo que pagou pela IPEC, mas eu acho que esse grupo devia ler a Globo, né? Talvez ler a si mesmo. O Lauro Jardim, no dia 17 de outubro, dizia: Tarcísio já tem 538 prefeitos e recebe o apoio de mais um partido. Dia 17. Dia 18, doações a Tarcísio somam 7,9 milhões no segundo turno. Haddad recebe 6 vezes menos. Aí passa um pouquinho. Dia 21. A discrepância entre as doações para Tarcísio e Haddad. O jogo mudou a partir do segundo turno. No primeiro turno, vocês sabem que o Tarcísio ficou na frente, já estava, né, com dificuldades de financiamento de campanha, etc., republicanos, partido pequeno, não deram muito fundo para o Tarcísio. E o segundo turno, tudo mudou. Tarcísio entra no segundo turno, com apoio incondicional do Rodrigo Garcia, 538 prefeitos, mais partidos apoiando, mais doações e tem empate técnico. A gente já, inclusive, sabendo que o eleitor do Rodrigo Garcia tinha uma tendência a voltar no Tarcísio. O opositor de Tarcísio, o Haddad, tem tido maior dificuldade para garantir recursos por meio de doações privadas. Dia 23, à frente em São Paulo, Tarcísio já discute nomes para o governo, enquanto Haddad busca a virada. Ele tá falando, esquece o clima de já ganhou, vamos continuar trabalhando. Isso aqui a gente bateu na tecla, falando que o Tarcísio estava focando sua campanha principalmente na grande São Paulo, porque foi uma região onde Bolsonaro não pontuou bem. Bolsonaro foi muito bem no interior do país, né? Do país também como um todo, mas no interior de São Paulo, então tinha que focar na capital. Dia 23 de outubro também. Olho na grana de Haddad. O desânimo começa a tomar conta, começa a tomar a campanha de Haddad para o governo de São Paulo. A descrença numa virada é tanta que petistas sugeriram à presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que remaneje dinheiro
para a campanha de Lula. Todo mundo tem, cara, estamos no fim, bicho. Estamos no fim. Mas segundo o IPEC, agora tem empate técnico. Empate técnico, mas beleza. E olha só isso daqui. Essa pesquisa foi publicada no Instagram do Veritá no dia 1º de outubro. 1º de outubro. O Instituto Veritá, que coloca aí 20,2 a diferença entre o Tarcísio e o Haddad, em 1º de outubro, na véspera do primeiro turno, colocava o Tarcísio com 44,2 e o Fernando Haddad com 33,1. Foi um resultado relativamente bem próximo. Você pode ver aqui, ao resultado final das urnas, o Tarcísio realmente em primeiro, em vez de 44,2, pegou 42,3. O Haddad, ao invés de 33,1, teve 35,7. E o Rodrigo Garcia, ao invés de 17,1, 18,4. Se a gente colocar a margem de erro de 2 pontos, basicamente está todo mundo dentro da margem de erro. Então a pesquisa da Veritá acertou no primeiro turno. E aí, olha só. Vamos relembrar a pesquisa IPEC do primeiro turno. A mesma IPEC que coloca o Haddad e o Tarcísio em um empate técnico. 1º de outubro de 2022, G1. IPEC em São Paulo. Votos válidos. Haddad tem 41%, Tarcísio 31%, Rodrigo Garcia 22%. Aí eu fiz um comparativo. Botei aqui números na tabela, porque é muito mais fácil. Essa pesquisa aqui do Veritá. Aí você pode ver, ó. A pesquisa do Veritá errou Tarcísio, colocou 1,8 a mais. Errou Haddad por 2,6 pontos e o Garcia por 1,3. Já a IPEC, que coloca agora ambos empatados, no primeiro turno, errou o Tarcísio por 11 pontos, 11,3 a menos. Acho que tiveram um problema para captar o voto bolsonarista. Então, se essa pesquisa atual, a diferença entre o empate técnico é 3 pontos de diferença. Então, 3 pontos. Empate técnico mostra ter 3 na frente. Então, a gente pega 3, coloca 11 em cima. Então, a gente tem 3 com 11, 16. E o Haddad, na pesquisa do IPEC, erraram 5 pontos para mais. Superestimaram o Haddad. 5 pontos para mais. Ou seja, então a gente vê aqui, né? A gente tá 3 diferentes. Então a gente tem que botar mais 11 pro Tarcísio. Desculpa, 3 com 11 não é 16. 3 não é 14. Então 3 com 11, 14. Com 5,3. Daí 19 quebrado, né? Sendo que é 11,3, 5,3. Dá 20 pontos de diferença. Exatamente o que a Veritá tá falando, né? A margem de erro de 16 pontos que o IPEC teve no primeiro turno. Realmente, quando a gente coloca aí 16 pontos mais 3, bate o 20. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É igual a Atlas ontem, que coloca em um intervalo de 10 dias, Bolsonaro não só perdendo no Centro-Oeste, não só perdendo, como adversário crescendo 15 pontos. Pessoal, assim, pode acontecer, pode, mas é um cenário que é assim, é assustador, você não consegue entender. Ontem mesmo a gente falando do Centro-Oeste, a própria imprensa tinha noticiado que o candidato da esquerda tinha desistido de fazer novos comícios, levar a campanha para o Centro-Oeste porque considera um reduto bolsonarista, onde o estado do Mato Grosso do Sul é uma disputa onde os dois candidatos estão brigando para ver quem é o mais bolsonarista entre eles. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo nesse momento, a meu ver, é algo muito similar que aconteceu no primeiro turno. A imprensa no primeiro turno, naquele final, mas gerou uma sensação, tentou gerar uma sensação de desânimo para colocar as pessoas para baixo. E isso tem uma razão. Eu acho que essa decisão, né, o que eu acho, né, é o que eu já li e vou comentar com vocês, vai ficar definida em quem não for votar. Quem não for votar é que vai decidir essa eleição. Mas a gente chega lá. E olha que interessante. A gente vem comentando sobre a pesquisa IPEC desde a virada para o segundo turno. As primeiras pesquisas do IPEC já saíram no segundo turno, mostravam que quando você pegava a pesquisa e você fazia a reponderação para o PNAD de 2021,
PNAD 2021, quem não assistiu, chegou aqui agora nesse vídeo, nunca viu minha cara. É o seguinte, quando você faz a pesquisa, você tenta recortar um extrato da sociedade. Por quê? Porque, vamos botar assim, 50% do povo brasileiro recebe até 2 salários mínimos. 20% recebe entre 2 e 5 salários mínimos. Mas tanto por cento recebe entre 5 salários mínimos até 10 e mais tantos por cento acima de 10 salários mínimos. Então você tenta fazer uma pesquisa para bater esses mesmos percentuais, que é mais ou menos como a sociedade está dividida. A mesma coisa, quantidade de homens, quantidade de mulheres. Para você tentar realmente pegar, não falar aqui, essa pesquisa realmente se baseia na divisão da sociedade. E aí quando o pessoal estava olhando a IPEC, ela não estava seguindo o PNAD de 2021. Acho que ela estava pegando um dado anterior, acho que do censo do IBGE, etc. E aí pegaram a pesquisa IPEC para presidente do primeiro turno, reponderaram e mesmo reponderando, Lula 40,6, Bolsonaro com 40,9. Mas você vê que essa reponderação, diferente da pesquisa que colocava 14 pontos de diferença dos candidatos, agora coloca os candidatos aqui, né, 5,6, não, 5,4 de diferença entre eles. E, em tese, estaria meio que na margem de erro. Você bota uns 3 pontos, fica na margem de erro, tanto para o Lula quanto para Bolsonaro. Mas o Lula não avecia. Aqui está muito mais próximo. Então, assim, a pesquisa IPEC, ela vem errando de forma absurda. E se você considera a reponderação, ela realmente consegue se aproximar um pouco mais. E o que é que a gente viu nesse segundo turno? Que a reponderação vem colocando o Bolsonaro à frente. Mas vamos continuar. E aí, um instituto que chegou muito mais próximo no primeiro turno, não acertou de cravar, mas chegou muito mais próximo, foi o Paraná Pesquisas. E o Paraná Pesquisas ontem soltou uma notícia, mas aqui é a típica notícia que pelo menos eu não vi ser publicada no Globo. Eu não vi o Paraná Pesquisa publicado no Globo, na Folha. Eu não vi, porque não interessa ao consórcio. E o Paraná Pesquisas mostra que a diferença entre Lula e Bolsonaro, na pesquisa que eu acho que é a mais importante de todas, que é a espontânea, porque quando você pergunta pro cara, vai votar em quem? Bem que quando o cara sabe que é pesquisa, etc., tem aquele voto estimulado, fala, o cara às vezes pensa em votar. Mas isso aqui é boa porque tem gente que já fala assim, não sabe, o que não sabe às vezes é que tá com vergonha, mas você também consegue medir, né, o nulo, etc. Mas enfim, a diferença de Lula para Bolsonaro é 0,4 pontos. Essa diferença só está caindo. Já tá no cabelinho de sapo. Confirma, inclusive, a matéria de ontem, que a gente comentou no vídeo de ontem, que tinha saído no dia anterior do Murilo do Paraná Pesquisa, que falava que essa eleição seria decidida no detalhe. Aí você pega aqui outros dados, ó. Na estimulada, em termos de votos totais, a diferença também 0,4. 46,3, 45,9. Na estimulada, votos válidos também continua 0,4. 50,2, 49,8. Isso aqui significa que a diferença real mesmo é menos de 0,21. Porque com 0,2, se Bolsonaro ganha 0,2, ele vai a 50 e o candidato também perde 0,2. Então fica 50-50. Cada voto agora vale 2. Cada voto convertido vale 10. E aí, olha só. Estimulada, votos válidos, comparativo. Olha o que a pesquisa vem mostrando. Vamos olhar a tendência. O candidato da esquerda só faz cair. Só faz cair. E isso daqui, querendo ou não, é uma tendência que meio que está sendo percebida e vinha sendo comentada ali desde o final de dezembro de 2021. Da possibilidade que o cara de lá bateu o teto. Você consegue, assim, de boa, sem emoção, sem você querer puxar um saco de Bolsonaro, você consegue lembrar de algum evento mesmo assim, coisa, ao longo deste ano, que você fala, velho, isso aqui pegou muito mal pra Bolsonaro, a ponto de, sei lá, aumentar a rejeição dele, acontecer isso, aquilo, outro, sabe? Tirar votos. Porque eu só consigo pensar no contrário. Eu consigo pensar lá no outro candidato. As gafes, as derrapadas, os erros, os debates, as faltas nas sabatinas. E você vê, ó, a boquinha de jacaré, ó, tá fechando. E até domingo tem muita água pra rolar.
Vamos continuar. Isso aqui eu também achei muito interessante. Rejeição entre os candidatos. A rejeição de Bolsonaro caiu, está ali, né? Meio que ficou em comparação com uma pesquisa. Mas a rejeição do adversário dele, o Barba, só faz crescer. E agora as rejeições estão empatadas. A batalha de rejeição realmente empatou nesta final de temporada. E aí? Este modo comparativo, né? Você vê também que Bolsonaro segue na crescente, o outro segue caindo. E o UOL soltou essa nota aqui ontem. É um agregador, né? Você coloca aí, ó, o agregador de pesquisas do UOL é uma ferramenta criada pelo estatístico Neali Eldash, do site Pulling Data, que reúne pesquisas de opinião feitas por 20 empresas diferentes. Bolsonaro com 46, o adversário com 47. A eleição vai ser um detalhe, no cabelinho de sapo. E sobre isso, ontem um texto foi publicado no Antagonista, interessante, o texto é do Leonardo Barreto, um cientista político, segundo a turma do Antagonista, que é o seguinte: em 15 estados, Bolsonaro cresceu 10 vezes mais que Lula e já pode estar liderando corrida presidencial. Em artigo exclusivo para o Antagonista, o cientista político Leonardo Barreto, diretor da Vector Research, defende o uso dos recortes estaduais das pesquisas presidenciais para se aproximar da real intenção de voto do eleitor. Ao calcular a média ponderada desses índices no segundo turno, Barreto diz que Lula e Jair Bolsonaro estão mais próximos do que o registrado nas pesquisas nacionais, com possibilidade do atual presidente já estar na frente. Segundo ele, o diagnóstico sugere que a abstenção terá papel fundamental no resultado do dia 30. As empresas nacionais de pesquisa convergiram recentemente para um cenário de empate técnico com uma ligeira vantagem de Lula sobre Bolsonaro, 52-48. É sabido, no entanto, que houve muita dificuldade de captar o voto bolsonarista no primeiro turno. E o mesmo fenômeno pode se repetir no próximo domingo. Levantamento feito pela Vector Research, empresa de risco político localizada em Brasília, listou as últimas pesquisas estaduais com pergunta para presidente em 15 estados. Veja a tabela. Eu vou mostrar a tabela. Os dados sugerem que Lula e Bolsonaro estão mais próximos do que o registrado nas pesquisas nacionais, com a possibilidade de Bolsonaro realmente já estar na frente. E olha só, na média ponderada, considerando o peso de cada estado sobre o total de votos, Bolsonaro cresceu 10 vezes mais do que Lula, 7,8 contra 0,78, dando força à hipótese de que o estoque de votos petista chegou perto o limite do primeiro turno. O critério para a escolha do estudo é sempre o último relatório divulgado, sem discriminação de autor. A questão, no entanto, é: o crescimento é suficiente para uma virada? O crescimento que Bolsonaro teve já é suficiente para virar? Os resultados dos estados com pesquisa disponível foram agregados aos dos estados sem pesquisa. Nesse caso, repetimos a votação do primeiro turno na simulação. Então, só, ele pegou 15 estados que tiveram pesquisas e tiveram 10 estados que não tiveram pesquisa. Aí, né, o cientista político, o Leonardo, ele fez o quê? Ele pegou o resultado do primeiro turno desses estados e replicou. A gente não sabe se Bolsonaro cresceu. Eu acho que teve uma tendência de crescimento de Bolsonaro ao redor do país. Beleza, ele deve ter, quem sabe, perdido num lugar ou outro, né? O outro candidato ter avançado. Mas ele fala, né? Pegando esse cenário, 10 estados você repete o primeiro turno, 15 estados você pega essas pesquisas atuais, o placar passa a ser 49,05 contra 49. Diferença de 0,05%. 0,05%. É muito pouco voto. Muito pouco voto. Empate absoluto. Não é mais técnico, é empate absoluto agora. Não tem empate técnico, absoluto. Essa situação reforça o diagnóstico de que a abstenção terá um papel central no resultado, algo que nunca foi considerado como variável importante em todas as eleições anteriores realizadas desde 1989. Ou seja, o eleitorado que quiser mais, o mais mobilizado, com maior comparecimento, é o que deve ganhar a eleição.
E o que foi que a gente viu acontecer no que diz respeito à abstenção de segunda-feira passada, sem ser essa agora, da semana passada, para cá. Segunda-feira retrasada, já começa com o Partido dos Trabalhadores indo lá falar com o Judiciário da importância do transporte gratuito para as pessoas poderem votar, né, ter passe livre, etc. Saíram várias matérias, por exemplo, na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, nossa, ela tava assim, não, até as entidades, mais de 100 entidades estavam cobrando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para ter passe livre aí. Aí já estão cobrando agora o Rodrigo Garcia para ter até o passe livre interestadual. Não pode cobrar. E tá uma preocupação para ter ônibus, o tempo todo, saem várias matérias sobre isso. E a campanha de Bolsonaro tá bem de boa, né? Bolsonaro fala assim, vamos ser justos, ele até fala, sei lá, na sabatina, etc., nos podcasts, fala assim, cara, vá votar, independente, mas vá votar. Independente do candidato. Exerça a sua democracia, o seu direito. Mas você vê que quem realmente tá com essa questão da abstenção, repetindo, nos comícios, etc., é o candidato da esquerda. É quem tá preocupado com a abstenção. E a gente tem mais coisa para falar sobre isso. Aquele clima na imprensa de oba-oba tá começando a desaparecer, viu? É meio raivosa. Você vê aqui o André Trigueiro. Esse aqui, rapaz, é dos melhores. Estúdio I, viu? Estúdio I de inteligente, Globo News. O melhor dos melhores. Tuzaneri, Sadi, William Leite. Só os melhores dos melhores. Quem é William Bonner? Perto do Estúdio I da Globo News, pô. Governador ou cabo eleitoral? Aí o Trigueiro traz a matéria aqui do estado de Minas. Zema é contra ônibus gratuitos no segundo turno. Aí tá puta vida. Mas tá nervoso. Não tô aqui pra jogar se tem que ter ônibus grátis ou não. Tô tentando analisar o impacto eleitoral e medir como é que tá a temperatura da imprensa. Mas vamos continuar. Zema nega assédio a prefeitos e atribui prática a Pacheco, que acusa governador de fake news. Olha a confusão. Briga em Minas Gerais. Lula venceu, né? Primeiro turno, mandou benzaço. Muita gente falou que logo no início do segundo turno, com o apoio de Zema, não vai diferença nenhuma. O eleitor mineiro já tá fechado com Lula. Eu só acho estranho esse tipo de notícia. Acusado por adversários de pressionar prefeitos, o Zema nega e diz ter ouvido inclusive o contrário, que senadores lulistas de Minas estariam dizendo a prefeitos que a verba vai minguar se o petista não for eleito. Questionado sobre a quem se referia, Zema afirmou que são Alexandre Silveira, do PSD, e o Rodrigo Pacheco. E aí o Pacheco falou que é fake news, que ele não tá falando nada disso. Confusão em Minas. Não será um governo do PT, mas do povo brasileiro, diz Lula ao lado de Meirelles, Pércio Arida e a Tebet. Isso aqui a gente até comentou ontem na live, lá do Quinto Elemento. Olha que interessante. O Lula afirmou que caso ele seja eleito, sua gestão não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro. O Lula que estava tão certo de si no primeiro turno, cara, agora no segundo turno, principalmente nessa reta final, são acenos sucessivos mais ao centro. O tempo todo tentando vir pro centro. Mas só corta pra esquerda no fim, né? Não vai ser um governo do PT, vai ser um governo do povo brasileiro. Nosso governo não será um governo do PT. É importante, Gleisi. Você que é presidente, saiba. Nós precisamos fazer um governo além do PT. Ainda fala isso pra Gleisi. Isso não é um discurso assim meio estranho? Eles não queriam fazer carta pros evangélicos, fizeram. Não queriam fazer isso, fizeram. Não querem revelar o plano econômico, mas sai trazendo uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Vamos lá, vamos que tem mais coisa. O Mário Sabino ontem escreveu um texto. E o Mário Sabino é daquele típico eleitor. Aquele típico eleitor que tá, Maria, tentou derrubar o Bolsonaro. Tentou demais. Mas não sei por que eu tô achando que alguns eventos recentes estão causando revolta no Sabino. E como diz o Emílio Surita, ali no escurinho da urna, na hora que ele for apertar, né? Acho que vai escorregar o dedo no 22. O Sabino fala: até que ponto a loucura de Roberto Jefferson afeta Jair Bolsonaro?
A gente tinha comentado já em vídeo que não era assunto que realmente vai ter impacto aí, vai ter impacto, vai perder pontos, isso, aquilo, outro. Acho improvável. Esse final de temporada, o pessoal tá assim, bicho, isso é maluquice aí, é baixaria de campanha. Ninguém vai levar muito a sério. Ninguém vai levar muito a sério. E tem uma matéria sobre isso. Uma matéria sobre isso pra gente realmente tentar bater o martelo se essa questão do Roberto Jefferson afetou ou não Bolsonaro. A preocupação é tanta que no início da noite de ontem, segundo aqui o Mário Sabino, né, ele disse que a campanha de Bolsonaro estaria preocupada. Ele disse que a preocupação seria tanta que o Vanguard e o Fábio Faria convocaram a imprensa para dizer que uma editoria de mídia havia contabilizado que 154 mil sessões de propaganda do candidato à reeleição não havia sido veiculadas nos rádios do Nordeste, principalmente na Bahia, nas últimas 2 semanas. E aí o Mário Sabino é mais uma pessoa da imprensa que tenta falar que essa movimentação aí por parte do governo é uma tentativa de abafar o escândalo do Roberto Jefferson. Você vê que não tem uma boa vontade de tentar ouvir, né? Tá todo mundo tentando taxar. A imprensa tá tentando meio que conter esse dano. Eu acho que eles têm medo aí que isso aí possa resvalar e favorecer Bolsonaro. Mas enfim, né? Aí ele diz, eles comunicaram, né, o que tá acontecendo, etc. Aí ele diz, se a denúncia for verdadeira, é gravíssima. Se for mentirosa também. De qualquer forma, a fala de Fábio Faria do Vanguard foi também uma tentativa de tirar Roberto Jefferson da frente e assim anular o efeito ruim que ele possa ter tido sobre os eleitores a serem conquistados. Aí disse, né, que eleitores seriam esses? Uma parte dos indecisos crônicos, uma parcela dos abstencionistas não inteiramente convictos de sua falta de opção e os cidadãos que haviam decidido, muito a contragosto, votar em Lula, mas que já pensavam em mudar de ideia. Incomodados aí com a questão da censura. E diz, a defesa da liberdade de expressão, repito, é uma bandeira que conta a favor de Bolsonaro. E ele fala mais algumas coisas aí. Mas as coisas-chave que ele diz, essa questão aí que tá batendo de censura, tá pegando mal, muita gente ficou incomodada, Bolsonaro sempre ganha nessa questão que ele faz de liberdade de expressão. E aí ontem, o Augusto Nunes, ele comentou lá no Twitter, né? Fez 2 tweets. Aqui só o tweet abaixo, onde o próprio Mário Sabino dá um RT com um comentário. O Augusto diz, hoje, pressionado aí pela questão do judiciário, a direção de jornalismo da Jovem Pan dispensou-me dos Pingo nos Is até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso na Revista Oeste. E aí o Mário Sabino diz, mas os blogueiros sujos e ex-assessores do PT estão liberados para descer a lenha no adversário de Lula, de acordo com a pitoresca isonomia brasiliense. Você vê que o Mário Sabino está incomodado. Ontem, inclusive, tivemos aí uma pequena manifestação. Posso até estar sendo injusto falar pequena manifestação, né? Teve uma manifestação na Paulista ontem em prol da liberdade de expressão. E aí, veja só. O UOL diz, Augusto Nunes é afastado do programa da Jovem Pan após descumprir decisão. Uma chamada até um pouco mais justa quando você compara com a revista Fórum, que é de esquerda para valer. Disseminador de fake news. Augusto Nunes é afastado da Jovem Pan e só retorna após o segundo turno. Ainda mete a foto com o Bolsonaro. Eu acho que isso aqui é a típica coisa que acaba virando em favor do Jair. E aí o Mário Sabino pergunta, né? Mas essa questão realmente do Roberto Jefferson vai ter impacto, não vai? Porque acho que o principal assunto dá meio que continuar sendo essa questão de liberdade, né? O que cada candidato pode representar para o futuro do país. E aí quem diz isso é a Bela Megali, do jornal o Globo, numa matéria recém-publicada hoje de manhã, às 4h30 da manhã. E aí, vamos ver primeiro o que ela fala. E aí eu faço a pergunta. Por que a campanha de Lula decidiu não levar o caso de Roberto Jefferson para a TV? Episódio dividiu campanha e foi explorado pelos petistas somente nas redes sociais. Uai. Já vou fazer a pergunta porque ela vai responder. Se o caso Roberto Jefferson realmente foi algo tão importante ao ponto dos principais jornalistas especialistas em criação de narrativas, eu não preciso falar quem é, né? Porque tem uns que realmente você tem que tirar o chapéu. Você fala, não, esse aqui, esse entende, desinforma, esse aqui entende.
Principalmente essa turma, cara, era matéria atrás de matéria. Não, o clima de desespero tomou conta da campanha de Bolsonaro. Teve aí um veículo de comunicação ligado aí a uma certa emissora. Nossa, melhor dos melhores. Que falou que foi o que aconteceu com o Bolsonaro, o atentado reverso. Eu falei, mas rapaz... Aí você pensa, pô, se essa questão do Roberto Jefferson, ela tem tanta chance de desgastar a campanha de Bolsonaro, por que não levaram pra TV? Se é tão importante assim, por que não levaram pra TV? Será que não é uma questão que realmente ficou preso na rede social? E o cara comenta assim, bicho, o que é que tem a ver Roberto Jefferson e Bolsonaro? Tá maluco, é? Tu quer me falar, sem emoção, sem passar pano pra Bolsonaro, tu quer me falar que no imaginário popular, Roberto Jefferson tem mais ligação com Bolsonaro do que com uns eventos que aconteceram no passado, ali, 2005, 2006. Lão, né? Também com Lão. Tu acha que na memória popular o Roberto Jefferson tem mais ligação com Bolsonaro? Que quando se fala em Roberto Jefferson, as pessoas pensam em Bolsonaro? Mas tudo bem. E a Bela Megali diz, ó, integrantes da campanha de Lula se dividiram, mas venceu a ala que defendeu não levar para a televisão o episódio do Roberto Jefferson. Esse grupo avalia que na reta final da eleição, a propaganda eleitoral tem que focar as pautas econômicas do Brasil real. É proposta. Agora, peraí. Se nessa reta final, o que importa é Brasil real, propostas, onde é que estava o candidato deles? Que não foi pra... Era pra ser um debate do SBT. Que era pra ser um debate também, o da Record. E aí ambos viraram uma sabatina que foi tão bem utilizada por Bolsonaro que todas as matérias que saíram da imprensa foram no tom que, sei lá, sem goleiro, Bolsonaro marcou vários gols. Falou o que quis, não foi rebatido, não sei o que, blá blá blá. Na Record, uma base de audiência aí, tá se falando 10 milhões de pessoas alcançadas, segunda maior emissora do país. Aí tu quer me falar de Brasil real? Tu vai me falar que mais pessoas ficam assistindo a propaganda política na TV com realmente a atenção do que uma sabatina? Eu acho que às vezes a pessoa bota lá, né? Não, deixa ele ligado aí pra quando acabar, passar minha novela, passar isso, passar aquilo outro, aí o cara vai cozinhar, fazer uma coisa, olha de relance, nem presta muita atenção. Mas o cara que realmente resolveu assistir, ele tava assistindo. Então na reta final, quem usou melhor o seu tempo de TV na reta final pra falar de coisas propositivas? Quem vem acompanhando a propaganda de Bolsonaro na TV tá vendo que, em termos de proposição, coisas boas, mas já tem uma semaninha aí, né, que Bolsonaro tá batendo essa tecla. E acho que é por isso que ele tá crescendo. Havia o incômodo da campanha petista de ter elevado muito o tom dos ataques na TV durante a campanha do segundo turno. Hoje, a ordem é focar em 2 pontos: economia e esperança. Economia e esperança. Então acho que não abalou muito, né, a campanha de Bolsonaro. Na reta final, campanhas de Lula e Bolsonaro emitem sinais opostos. Saiu meia-noite, viu? Na verdade, a última vez atualizada meia-noite. Bernardo Melo Franco. E aqui que é interessante. A confusão aí, né? O breaking news do Dois Fábios revelou-se um traque. Será que realmente é um traque? Tem muita gente comentando. Não sei, né? O Bernardo adora uma narrativazinha. Mais ruidosas foram as granadas atiradas por Roberto Jefferson. Meu Deus do céu, o que foi mesmo, Bernardo? Ninguém tá nem aí pra isso aí, Bernardo. Nem a campanha do Lula. O Bernardo tá mais preocupado que a campanha do Lula. No domingo, o ex-deputado fez isso, fez aquilo, blá blá blá. Aí, isso ele falando de Bolsonaro. Olha o Bernardo, quando vai falar agora, da esquerda. Em ato festivo. Lula ostentou. Ostentação, nossa. As aquisições mais recentes de sua frente ampla. Simone Tebet, Pércio Arida, José Gregory, José Aníbal. Nossa, para aguçar o apetite dos novos aliados, prometeu ceder espaços e montar um governo além do PT. Horas depois repetiu que Seleto será presidente de um mandato só. Meu Deus, que lindo. Sinais totalmente opostos na cabecinha do Guilherme. O Guilherme que é do Bernardo. Essa turma, hein? Essa turma é muito imparcial. Mas olha só. Eduardo Giroto, que escreve na coluna do Guilherme Amado sobre reta final de campanha,
E aqui a gente volta a falar de abstenção, que possivelmente vai ser o que vai decidir essa eleição. Os 4 eixos da candidatura de Lula daqui até a eleição. 4 focos da campanha da esquerda, segundo a turma do Metrópolis. Primeiro, né? Insistir no discurso de combate à abstenção. Primeiro foco. O principal foco, número 1, combate à abstenção. Está no topo da lista. Combate à abstenção. É um consenso, ou seja, ninguém discorda, que o ex-presidente será prejudicado se menos pessoas forem votar. Quem é que está cobrando passe livre, é ônibus, é isso, é entidade? Só a turma da esquerda. Aí querem me... Vocês estão entendendo? Quando eu digo pra vocês, assim, Bolsonaro pode perder no domingo? Pode. Mas a imprensa, ela tá tentando criar um cenário pra deixar as pessoas desmotivadas. Pra deixar a turma da esquerda naquele assim, não tem mais o que fazer, tá perdido, certo, não vou nem votar. É isso que eles querem. Eles não querem que vocês continuem saindo, conversando com pessoas, convertendo votos. É uma batalha psicológica. O segundo ponto, mais voltado para a economia. O Tribunal Superior Eleitoral mandou excluir postagens das redes sociais de Lula que ligam Bolsonaro à redução do salário mínimo. A decisão mirou perfis de apoiadores do ex-presidente, mas aliados que não foram citados prometem seguir falando e postando sobre o assunto. Isso aqui é um absurdo, né? Sabe que é uma mentira e continua. Tu já imaginou se isso aqui fosse alguém da direita? Terceiro, gira em torno da ameaça à democracia, representada pelo bolsonarismo. O tema tinha perdido tração na campanha, só que o negócio do Roberto Jefferson deu novo impulso. Mas isso aqui só se for na rede social. Não tem apelo popular, ainda mais agora. Domingo a decisão. Por último, ele vai explorar a má gestão de Bolsonaro da pandemia, que já tá chato, já tá repetitivo, não vai mais para nenhum lugar, já tá exaurido esse tema também, mas de forma mais lateral, seu mesmo afinco, visto nas semanas anteriores. Não que a crise sanitária tenha perdido importância para a campanha, mas os tópicos anteriores se tornaram mais urgentes e relevantes na reta final do segundo turno. O tópico restante, né? Então, assim, ameaça à democracia, esquece. Vão bater na questão econômica. Questão econômica, foi o que a Bela Megali falou, e abstenção. É o foco do PT agora até o final. No final do dia, aquela matéria de umas duas semanas, não, deve ter uns 10 dias mais ou menos, é segurar a vantagem. Se é que ainda tem alguma vantagem para segurar. Se é que ainda tem alguma vantagem para segurar. Aí você vê, a imprensa também, eu acho que tá empenhada contra Bolsonaro. Isso aqui não é ainda contra, pensei que era uma, mas se liga, aqui é só para mostrar, né? Além daquela decisão sobre a questão do salário mínimo, o Tribunal Superior Eleitoral concede direito de resposta a Bolsonaro em propaganda aí do adversário por associar Bolsonaro a questões absurdas, né? Meu corpo, minhas regras, povo aí da... Enfim, que toca o terror na sociedade. Aí veio a imprensa. Beto Carreiro anuncia desconto para clientes que vestirem verde e amarelo. Promoção fere lei eleitoral? O pessoal tá tentando problematizar, né? O cara ali fez um tweet, ó. Quem usar lá o Bolsonaro presidente ganha 22%, quem usar o outro lá ganha 13%. Aí colocou lá uns do carro, passaporte verde e amarelo. Então tá incomodada, Aí aqui é voltando pra imprensa, né? Aqui foi Folha de São Paulo. Mendonça rejeita pedidos para investigar Bolsonaro por fala sobre adolescentes venezuelanas. Sem emoção. Sem passar pano pra Bolsonaro. Tu acha que Bolsonaro é um criminoso, como estão tentando pintar? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a própria corte eleitoral mandou que os vídeos fossem removidos por ser uma mentira. Por ser uma notícia falsa. Se é uma notícia falsa, o Mendonça vai investigar por quê? Não faz sentido. Pelo amor de Deus. Só que, o que a Folha de São Paulo faz? Olha a foto que eles colocam. Bolsonaro abraçado com o Mendonça apontando pra ele, ambos dando risada. Pra dar a entender o quê? Que o Mendonça é um cara tendencioso? Que o julgamento do Mendonça não conta? Está passando pano pra Bolsonaro? Isso é jornalismo?
Esse é o jornalismo profissional? Você vê que o Estadão é a mesma coisa. Mendonça diz que a oposição tenta usar a Suprema Corte politicamente e arquiva 5 notícias crime contra Bolsonaro no caso das adolescentes venezuelanas. Pra que colocar Mendonça apertando a mão de Bolsonaro? Quando fala de qualquer outro ministro, qualquer outro, você vê a imprensa colocando a foto deles com quem os indicou? E num tema desse, a própria Corte Superior Eleitoral falou que é fake news. Quem é que tá apreensivo nesse final de campanha? A imprensa e a turma da esquerda. Pode ter atrapalhado a questão do Roberto Jefferson? Pode. O que eu tô tentando falar do salário mínimo pode ter atrapalhado? Pode. Mas você vê que Bolsonaro segue fazendo campanha. Segue fazendo campanha. Segue fazendo campanha. Segue demonstrando apoio, demonstrando força. Live, sabatina, super live, podcast. Apoio do empresariado. Aí sai aí, acontece o evento, a bolsa fala. A imprensa fez um caos tão grande. Onde eu estava conversando lá na live, o Musa falou que a estimativa aí que os papéis das estatais caíram 60 bilhões. Por causa do caos aí que gerado por Roberto Jefferson, o pessoal meio que perdeu a esperança em Bolsonaro. Mas grande parte por quê? Por culpa da imprensa. Isso, inclusive, é o que a gente bate sempre na tecla, né? Imagine se esses analistas de mercado, imagine se a imprensa não tivesse um interesse político, mas o interesse de realmente analisar fatos e colocar os fatos de forma simples. Quando é coisa boa, notícia boa. Sem mas. Sem mas, porém, apesar, entretanto. Não, traz notícia boa. Aqui, ó. O governo também acerta. Faz análise certa. Tu já pensou? Tu já pensou na reação econômica que o Brasil tem? Tu já pensou que a imagem que o Brasil teria lá fora? Esse pessoal não gosta do Brasil. Eles não gostam do Brasil. Ontem o Bolsonaro estava na Bahia. Ele colocou alguns vídeos aí nas suas redes sociais. Acho que vocês deveriam olhar. Apoio bom aí da população. Uma quantidade de pessoas consideravam nas ruas. Foi em Guaimbim, foi em Barreiras. Ele colocou também o vídeo, acho que ontem no Twitter, que ele foi num assentamento lá no Distrito Federal. E aí tava lá, foi. Ainda pediu voto pro Semineto lá na Bahia. Semineto também, né? Não tá apoiando diretamente Bolsonaro, mas sabe como é. Tá a turma, né? Jogando de bastidor. Um apoio que o Bolsonaro não teve no primeiro turno. Enquanto isso, olha qual apoio que o adversário leva. Tasso se engaja na campanha de Lula e prega adesivo no peito. Meu Deus. Realmente, é sensacional. Olha essa imagem. Essa imagem é o retrato da democracia. Nossa, essa imagem transborda a democracia. Eu estou democratizado vendo essa imagem. Meu Deus. Ai. Bolsonaro segue ganhando apoio de pessoas que não faziam campanha para ele. Novos nomes aparecendo nas redes sociais. Lucas Gonzalez, deputado aí do Novo. Bolsonaro é perfeito? Não. Errou? Sim. Vai continuar errando? Sim. Mas nada disso é motivo suficiente para se omitir e assim ajudar o outro candidato, né, voltar ao poder. Reflita nisso. Não vote nulo. É um cara aí mais liberal, lavajatista. Até criticava bastante o Bolsonaro no passado. Tá aí. O adversário ontem concedeu uma entrevista aí, falou algumas coisas que eu acho que chamam a atenção. Não sei se pode prejudicá-lo, né? Mas acho que parte da população fica meio ressabiada. Ele falou isso aqui, ó, sobre cultura e a Rouanet. Olha, o Ministério da Cultura vai votar. Nós vamos criar em cada capital desse país um comitê de cultura e a Lei Rouanet vai voltar a funcionar financiando a produção cultural desse país. Somente alguém muito ignorante, somente alguém muito grosseiro, somente alguém muito atrasado acha que o investimento em cultura é gasto. A gente pode transformar a cultura numa indústria de geração de riqueza, de geração de empregos, sabe? Que pode trabalhar muito mais do que qualquer outro setor da economia. Então pode ficar certo, Mauro, que vai voltar o Ministério da Cultura, vai voltar com mais sede, sabe, de fazer mais filme, mais peças de teatro, produzir mais livro, produzir mais arte e financiada sim
financiada por empresas públicas, financiada por empresas privadas, porque esse país não pode prescindir da cultura. Precisa nem explicar, né? Em entrevista ele também falou isso daqui, ó. Desculpa, candidato, mas o senhor não acha que anunciar uma possível equipe econômica não tranquilizaria aqueles eleitores mais desconfiados? Não, veja, eu não estou para anunciar, eu não estou para tentar agradar o eleitor desconfiado. Se eu anunciar uma equipe econômica, se eu tiver 2 economistas, eu vou perder 10, eu vou perder 15. Ou seja, eu não quero perder voto. Desculpa, candidato. Ou seja, eu não quero perder voto. Você indica o nome, você perde voto. Mas quando o plano econômico é bom, as propostas são boas, você não deveria ganhar votos? Estranho, né? Não vou falar porque eu vou perder votos. É meio complicado, né? Então, é um aviso seguinte, ó. Algum dos setores que estão apoiando ele vai ficar insatisfeito. Já que vai perder voto, né? É inacreditável. E meu Deus do céu. Aí, olha o Meirelles. Meirelles, que tanto criticou o Paulo Guedes ao teto. Meirelles defende furar teto de gastos para bancar auxílio de R$600 em 2023. Ah, esse é o retrato da hipocrisia brasileira. Furar o teto, hein, Meirelles? Mais um pouco da imparcialidade da imprensa. Eleitorado decide domingo se teremos orçamento secreto ou mensalão. Não entendi muito bem o que a Madalene Laxo falou, mas pelo que eu saiba, assim, o orçamento secreto foi uma ferramenta que encontraram, né, para que o legislativo também destinasse parte do orçamento. Isso não necessariamente é corrupção, a não ser que o cara destine por uma coisa errada. Mas, enfim, né? Vai ter que escolher entre orçamento secreto e mensalão. Olha a imparcialidade da imprensa. Toda vez que sai uma notícia sobre algum apoio que Bolsonaro recebe da ala religiosa, é sempre problematizando. É sempre falando que Bolsonaro quer criar uma espécie de batalha religiosa. Vocês já sabem como é. Mas, olha, veja. O duro recado. O duro recado do marido de Sasha a cristãos que apoiam Bolsonaro. Cantor gospel e evangélico, genro de Xuxa, segue voto da família da esposa em Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Cara, toda hora aparece alguém apoiando Bolsonaro. Nunca tem matéria. Na hora que aparece um apoiando o adversário, ganha holofote da imprensa. Inclusive, ele apareceu ontem numa postagem do Choquei, uma das maiores páginas de fofoca do país. Veja, João Figueiredo, marido de Sasha, se pronunciou após crítica por pintar a unha. Sou um homem que pinta a unha. O que não pode pintar é um clima com a garota de 14 anos. Ai, meu Deus, lacrou demais. Nossa, que lacradorzinho lindo. Mas que lacra demais. Nossa, é um lacrador, olha pra ele. Aí vem outro, ó. Bolsonaro é a favor as pessoas perderem a vida? Diz o cantor gospel Kleber Lucas? Uai, é mesmo, né? Tem inúmeros cantores gospels aí também fazendo inúmeras falas contra o adversário de Bolsonaro. E eu não vejo nenhuma matéria na conta do Guilherme Amado, né? Que a Bruna Lima escreve na conta do Guilherme Amado. Não tem. Não ganha nenhum holofote. Nenhum holofote. Quando sai alguma notícia de Bolsonaro, é nesse âmbito aqui, ó. Campanha de Lula avalia que a ação junto a igrejas alavancou o Bolsonaro em Minas Gerais. Quando eu tenho uma notícia sobre Bolsonaro é pra falar em relação à campanha do Lula, né? Não, a campanha do Lula é isso aqui. Essa é a notícia sobre Bolsonaro. Ai, ai, ai. É duro, é duro. Aí vem a Marilis. Bolsonaro nos rouba a vida. Não há um dia de paz e até na madrugada esse desgraçado resolve fazer live para mentir. A Marilis parece a Daniela Lima. Tem os cabelos assim, ó, meio galego. E vamos falar da imprensa? Eu sei que já bateu uma hora, mas eu quero falar isso aqui de forma bem rápida. Porque amanhã eu acho que eu vou fazer um vídeo, um compilado do dia, sei lá, do dia
3 até hoje, né? Trazer as matérias de hoje também, ao longo do dia. Ver aí e falar só sobre o segundo turno. Tentar compilar tudo para tentar enxergar o que foi que aconteceu nessas 4 semanas, mais ou menos. Mas vamos lá, ó. Fake news em larga escala no segundo turno pode causar danos irreparáveis à democracia. Alertam aquelas entidades de sempre. Comissão Arnes, Observatório do Clima, né, 14 organizações, etc. Toda aquela turma das ONGs, né? E olha só, segundo eles, as mentiras, as fake news afetam afeta de forma direta o direito de escolha livre e informada do eleitorado. Ou seja, as pessoas não votaram direito. Então, já pensou Bolsonaro vencendo? Então vai falar que Bolsonaro não é um presidente legítimo, porque ele não venceu de forma justa, ele venceu através de mentiras. Quantas vezes a gente não falou isso, assim, sei lá, nos últimos 6 meses? Não, olha, Bolsonaro não venceu de forma justa, foi através de mentiras. Aí, olha isso daqui. No exterior, esforço de Bolsonaro para se descolar de Jefferson não funciona. Até porque a imprensa internacional só fala do Brasil pela ótica da esquerda. Eu nunca vi. Só quando é algum editorial, mas notícia factual, meu Deus do céu. E aí eles vêm, né, aquela turminha internacional, que desinformação no Brasil, eleição de mentiras, com pitadas de violência, com ataques ao próprio sistema eleitoral. Olha que tripé. O tripé é Bolsonaro. Venceu a eleição com mentiras, com ataque ao sistema e ataque à democracia, né? Essa eleição violenta. E aí, de quebra, caso Bolsonaro vença, eu acho que está com grandes chances, já tem aí uma CPI esperando. CPI do assédio eleitoral. E assédio eleitoral só acontece de um lado. Nunca... É interessante demais. O mesmo Rodrigo Pacheco, que quando se falou em CPI de pesquisa, falou, eita! Ave Maria! Não, tá louco, é? CPI de pesquisa, vocês estão malucos. Que CPI de pesquisa? Tira meu nome de tua boca. O Pacheco deu um pulo, abriu o olho. Não, tá maluco. O mesmo Pacheco que não queria de jeito nenhum CPI de pesquisa, já confirmou em plenário que fará leitura para a instalação da CPI do assédio eleitoral. Quem tá puxando essa CPI? O aliado do Lula, o cara do PSD, o Alexandre Silveira, é isso, eu esqueci de colocar. Aquele que o Zema tá brigando aí com o Zema, né? A mesma turma tá brigando com o Zema. A CPI do assédio eleitoral quer investigar denúncias de assédio eleitoral envolvendo empresários e agentes políticos supostamente em favor de Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral. Se fosse uma CPI, na boa, para estudar o suposto favorecimento dos candidatos, aí você fala, não, beleza, a gente vai ver os candidatos. É uma CPI que vai estar aberta para todo mundo. Mas não, é só para um lado. É só o Bolsonaro que mente. É só o Bolsonaro que faz isso. É só o Bolsonaro. É Bolsonaro. O presidente legítimo. Eles não aceitam a existência de uma direita no país. Aqui estão os links que eu usei para fazer o vídeo de hoje. As matérias. Quem quiser dar um print, dá uma olhada. E... não. A gente tava aqui. Nem precisou mudar. E é isso. Ficamos por aqui. Vou lá no Telegram. Vou mandar os 2 vídeos que eu dei play aqui no vídeo de hoje. Independente de pesquisa que saiu hoje, independente que saiu na imprensa, etc. Assim, ficar triste, ficar feliz não vai interferir. O que é que vai definir a eleição do domingo é vocês continuarem virando votos. Ontem recebi um relato lá na live, o cara falando que a Uber virou 5 votos. Teve um cara que pagou um superchat pra falar que virou 10 votos. Eu tinha comentado no vídeo de ontem, um amigo meu virou da mãe, que era branco, votou era branco, votou, vai votar em Bolsonaro. A irmã e dos amigos votaram na Tebet, vai votar em Bolsonaro. Conversei com quem mais hoje? Conversei com meu tio. Meu tio falou que no segundo turno inteiro só conseguiu virar um voto, mas meu tio também é um ambiente assim, meu Deus do céu. Só tomando a esquerda, é um ambiente educacional. Falei com mais alguém que também me falou que virou votos. Enfim, é esse o comportamento. É o que a gente precisa fazer nesse momento, é virar votos. Virou? Dá pra virar? Quem vai ganhar? A abstenção vai decidir? Vamos virar votos até o fim, orando. Fé no Jair, fé no divino. Olha como tava o clima, sei lá, 36 horas atrás. Olha como já tá o clima da imprensa, algumas notícias, alguns eventos que estavam acontecendo. Olha como as coisas já voltaram a mudar de novo. E ainda temos o debate
na Rede Globo, na sexta-feira, que se Bonorinho mandar bem, com fé em Deus, e que tem tudo pra mandar bem, aí o Capitão do Povo vem com tudo aí no domingo. Vem alta. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo. Compartilha esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, se não é membro do canal, botão de valeu, peito na descrição. E com fé em Deus, nos veremos amanhã. Fui, meus amigos.